em 2 Coríntios, do capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. E podemos dizer que o apóstolo Paulo era especialista em sofrimento. Se existe alguém que sofreu, que foi perseguido, que foi caluniado, que foi difamado em todos os sentidos, era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi provado. Por isso, Deus, quando o apóstolo Paulo orou 3 vezes, Deus disse: a minha graça te basta. Ele disse: olha, a minha presença, independente do problema, será a sua segurança. É isso que nós temos que crer. Por isso ele faz esta declaração em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, em que ele diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Amém. Preste atenção na declaração que ele faz. Talvez alguém desavisado não entende. Ele diz: porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém. Talvez você diga: pastor, se Paulo me conhecesse, se Paulo conhecesse os meus problemas, as minhas lutas, ele jamais faria essa afirmação. Eu digo: se você conhecesse Paulo, realmente conhecesse a palavra de Deus, você jamais reclamaria das suas tribulações, dos seus problemas, seria o contrário. Muitas pessoas acham que quando Paulo escreve algumas afirmações como essa, acham que ele estava na beira da praia, tomando sol, se bronzeando. Não, muitas vezes ele escreveu das cadeias de Roma, das prisões e perseguições, dos apedrejamentos, dos naufrágios. Muitas vezes ele escreveu em momentos de tribulação. Mas por que um homem que ficou preso muito tempo da sua vida, que foi apedrejado, considerado morto, que teve que fugir, que passou por um naufrágio, que foi mordido por uma cobra venenosa e passou por tudo isso, escreve esta palavra de que o sofrimento ele é leve e momentâneo e ele tem um propósito. Bom, em meio às provações, desafios da vida, é natural questionarmos o próprio sofrimento, é natural. E talvez você questione o seu sofrimento. Talvez você questione a sua dor, os seus problemas. Nós vemos no livro de Jó que ele também questionou os seus problemas e a sua dor. Provavelmente Paulo também questionou o seu sofrimento e a sua dor, porque o questionar é natural do homem. Questionar a Deus na hora do sofrimento é natural do homem. Os grandes servos de Deus, temos relatados na Bíblia, eles questionaram. Mas 2 Coríntios, que nós lemos nessa noite, capítulo 4, versículo 17, ele nos fornece uma perspectiva que pode transformar o nosso entendimento do que é o sofrimento desta vida. E aqui Paulo nos dá 3 características que podem nos ajudar a compreender e a enfrentar o sofrimento com esperança e fé. Porque muitas vezes a primeira coisa que acontece quando vem a dor, o sofrimento, é a perda da fé, é a perda da esperança, é o afastamento da presença de Deus. É o que acontece com muitas pessoas quando vem a dor, o sofrimento. Mas Paulo quer que você compreenda. Nesse versículo, Paulo nos convida a olhar para o outro lado, para olhar além da dor imediata. Porque o grande problema da hora do sofrimento é que o grande problema do sofrimento é que nós muitas vezes nos colocamos no vitimismo. Nós nos colocamos na situação de vítimas. Quando passamos por problemas, nós nos colocamos na situação de vítimas e achamos que em toda a face da terra somos os únicos que sofremos. Mas Paulo
Ele está nos dando um direcionamento na sua palavra, nesta noite, para não olhar para a dor, mas não olhar para o sofrimento, mas para olhar para aquilo que nos espera, além da dor e além do sofrimento. Para pensar que o que a dor pode produzir em nossas vidas. A dor pode produzir uma pessoa amarga, cruel, ela pode produzir isso, e muitas vezes a dor produz. Pessoas amargas, cruéis, pessoas que vão viver uma vida amargurada, inclusive pessoas que estão dentro da casa de Deus. A dor pode produzir isso. Mas o que Paulo deseja, a palavra de Deus deseja, é que a dor, ela não produza pessoas nesse sentido amarguradas e doloridas, mas que produza pessoas esperançosas de um futuro glorioso. É isso que Paulo quer nos mostrar através desse único versículo. 3 lições, 3 perspectivas. Primeira coisa que Paulo fala aqui é da leveza da tribulação, dos problemas. Ele diz, a nossa leve tribulação. A primeira coisa que ele quer dizer que a dor, ela é leve. A palavra leve aqui não significa que o que você está passando não é real ou doloroso. Algumas pessoas dizem que a dor é psicológica, né? A dor, o frio é psicológico, mas isso não é verdade. A dor, o frio são reais. Ele não está dizendo que o que você está pensando agora é algo da sua cabeça. Não, não é isso que ele está dizendo. Porque algumas religiões, somente religiões orientais, acreditam que isso é algo da sua cabeça, que isso é o seu karma. Não, não é isso. Paulo está admitindo realmente que o que você está passando hoje é real, que essa dor que você está passando é real. E que talvez nem você entenda, nem você aceite, nem você compreenda o que está passando. Porque muitas vezes nem a gente consegue entender por que eu estou passando por isso. Essa é a pergunta mais feita na palavra de Deus. Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Paulo não está passando pano na dor, mas ele está apontando que o sofrimento não deve ser olhado para você, mas o sofrimento deve ser comparado com aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para você. Ele está comparando o sofrimento com a eternidade da glória que está por vir, que se torna relativamente pequeno e passageiro. Ele está dizendo o seguinte, olha, o sofrimento que você está passando, ele é leve. Não comparado com as coisas desse mundo, mas ele é leve comparado com aquilo que Deus tem para você na eternidade. Por isso, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Pare e pense numa morte por crucificação. Além da vergonha pública, que era a maior vergonha ter alguém da família crucificado publicamente, geralmente era para os piores crimes que era feito isso. Além de ter essa vergonha, a dor era terrível. A dor da vergonha e a dor física. A pessoa era colocada numa cruz, de braços abertos, pregado às suas mãos, além da dor dos pregos entrando na sua mão, cravados ali. A pessoa ela estava se sustentando. E como é que a pessoa morria? A pessoa não morria por causa dos pregos, mas ela morria sufocada, porque ela estava se sustentando ali. Ela ia agonizando. Às vezes levava até 2 dias para a pessoa morrer sufocada. Já ficou sem ar alguma vez na sua vida? Provavelmente muitos de nós já ficamos, já engasgamos. Como é uma sensação terrível, na verdade? Você ficar sem ar segundos, momentos, porque se fosse mais do que isso, provavelmente nós teríamos morrido. Imagine
aquela dor ali naquela cruz, a dor de um inocente, a dor de um justo, morrendo lentamente. Por isso a Bíblia diz que os soldados foram lá quebrar as pernas de Jesus. Eles quebravam as pernas para quê? Para acelerar a morte. Mas o milagre de Deus é completo, porque a profecia bíblica diz, lá no Velho Testamento, que nenhum osso seu seria quebrado. E quando aqueles soldados chegaram ali para quebrar os ossos de Jesus, ele já havia morrido. Até a sua morte foi um milagre, porque o correto era ficar muito tempo ali. Era ficar muito tempo morrendo. Mas como era sábado, o sábado iria entrar, e o sábado era sagrado para os judeus. Então os soldados romanos iriam acelerar aquele processo. Veja a dor que Jesus sofreu. Mas ele sofreu porque ele sabia que aquela dor seria leve. Porque ele sabia que a visão da eternidade, dele ressuscitando, e a visão de milhares e milhares daqueles que creram no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, valeria a pena o seu sofrimento na cruz do Calvário. Seria leve aquele momento. Seria leve aquele momento. Era isso que Jesus estava mostrando para nós. Que o sofrimento seria leve. Além de ser leve, esse sofrimento, essa tribulação seria breve, a brevidade. O sofrimento de Jesus, humanamente falando, deveria demorar horas. Mas Deus, como diz a sua palavra, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, nós não suportaríamos tudo o que estamos passando. Deus, Ele cuida de nós. Então, esse momento da perspectiva da esperança é que vai ser leve. Leve por quê? Porque Cristo Jesus carrega a sua cruz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é manso e suave. Jesus carregou. Por isso que nós devemos dizer que a sua dor é leve e momentânea, porque Ele carregou naquela cruz do Calvário. Por isso que nós podemos dizer que esta dor é momentânea. Isto é, a perspectiva da esperança é que enfatiza que esse sofrimento que você está passando, essa dor, independente de qual seja, ela é temporária e passageira. Muitas pessoas olham a morte como um castigo, mas a morte não é necessariamente um castigo. A morte, ela é uma bênção. Pense você, o homem quando foi criado, ele foi criado para não morrer. Ele foi criado para não morrer. Imagine se você fosse viver eternamente nesse mundo sofrendo e passando pela dor que você está passando. Você acha que alguém de nós iria suportar isso? Viver a eternidade aqui nessa terra em sofrimento. Deus deixou que esse sofrimento fosse momentâneo, isto é, que não durasse para sempre. Então, você que está com foco no presente, da sua dor, porque muitas vezes nós colocamos o foco na nossa dor. Porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando por problemas, por lutas, eu tenho certeza que você está passando. Mas coloque não mais o seu foco nesse momento na dor, mas mantenha a esperança no futuro. Coloque o seu foco naquilo que Deus está fazendo por você.
Coloque o seu foco naquilo que Deus tem preparado para você. Essa dor que você está passando agora parece interminável nesse momento. Mas é importante lembrar que essa dor, que esse sofrimento, que essa luta que você está passando, ela não é eterna. O seu sofrimento tem um fim. Tem um tempo determinado por Deus. A consciência da brevidade da tribulação nos encoraja a paciência e a perseverança. Sabemos que a recompensa está próxima. Por isso não podemos perder a fé, a esperança, a sua recompensa, a sua vitória, independente da dor que você está passando, ela está próxima. Não porque eu estou dizendo, não porque eu quero, não porque você quer, mas porque é uma promessa de Deus para você. Por isso Paulo diz, olha, ela é momentânea. Por isso que Paulo entendia que todo aquele sofrimento que ele estava passando, das perseguições, das cadeias que ele estava passando, ele entendia, elas são momentâneas. Então, no momento em que vier a dor, no momento que você lembrar que você está passando por esse sofrimento, seja qual for, lembre-se, ele é momentâneo. Lembre-se, ele é leve, porque Deus está com você. Ele está carregando esta dor, esse sofrimento, porque senão você não suportaria. Traga isso à sua mente. Seja qual for a dor, seja qual for o sofrimento, lembre-se disso, é leve, porque Ele está com você. É leve, porque é momentâneo, é passageiro, não vai durar a eternidade. Lembre-se sempre disso. Lembre-se que a tempestade vem. Lembre-se que você está passando pela tempestade. Mas a tempestade é passageira. Lembre-se que Jesus está no barco com você. E que no tempo determinado por Ele, a tempestade irá passar. Lembre-se que você não passa pela tempestade, pela dor sozinho, mas Ele passa com você. E finalmente, a última lição, que é a maior de todas, é que, em terceiro lugar, é que toda tribulação tem um propósito. Tudo que nós passamos tem um propósito por Deus, deixado por Deus. Se você olhar a história de todos os servos de Deus, você vai descobrir que todos eles passaram por lutas. Mas toda aquela luta tinha um propósito. Deus estava trabalhando os seus servos. Moisés, 40 anos no deserto. José, 13 anos da escravidão, da prisão. Deus tinha um propósito. Da mesma maneira, seja qual for o seu deserto, seja qual for a sua prisão, seja qual for a sua tempestade, existe um propósito de Deus. Pois ele diz, Paulo fala, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Produz um peso. O que nós estamos passando aqui é que Deus está nos preparando para gozarmos na eternidade. Por isso, ele fala lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E ele enxugará toda a lágrima. Quando chegarmos na presença dele, na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, ele enxugará toda a lágrima. Por quê? Porque lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento. Ele enxugará toda a lágrima. Enquanto ele não enxuga toda a lágrima, o que acontece? João capítulo 11, versículo 35 diz que Jesus chorou. Enquanto isso não acontece, dele enxugar a lágrima que está nos seus olhos, você pode ter certeza que ele chora com você, e ele chora por você. Ele não esquece de você, ele está com você. Enquanto ele não enxuga a lágrima, pois essa lágrima só será enxugada na casa do Pai. Ele chora por você, ele chora com você, independente de tudo isso. O sofrimento tem o objetivo de
produzir a glória. A tribulação, o problema que você está passando não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim maior. Esse sofrimento tem o poder de produzir algo muito valoroso e duradouro na sua vida, que é o peso eterno de uma glória muito excelente. A gente costuma dizer um ditado, que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Muitas vezes Deus permite a dor em nossas vidas porque Ele precisa trabalhar alguma área em nossa vida. E o sofrimento, ele serve para transformar o caráter. O maior objetivo do sofrimento não é fazer algo no exterior, mas é nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o objetivo. O sofrimento, ele pode nos moldar e nos transformarmos. O sofrimento nos torna mais fortes, mais misericordiosos, mais compassivos, mais generosos e principalmente mais semelhantes a Cristo. Nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. A tribulação, o sofrimento nos prepara para a glória futura, nos prepara para a eternidade, nos ensina lições importantes nessa vida, nos purificando para a presença de Deus, dando uma recompensa incomparável. Muitas vezes nós perguntamos o porquê que eu estou passando por isso. Nem sempre nós vamos receber o porquê. Jó, do seu sofrimento, buscava o porquê que ele estava passando por isso. Deus não respondeu o porquê Jó estava passando por isso. Não tem uma resposta. Por que Jó passou por isso? Por que o justo sofre? Não existe uma resposta. Mas Jó, ele entendeu no final do seu livro, em que ele diz, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas agora eu conheço a Deus através de uma experiência. Ele conheceu a Deus. Prepara. Ele nos purifica. Então hoje, independente de qual seja o seu sofrimento, a sua dor, tenha certeza que Deus tem uma recompensa para você. Que é incomparável. Que é muito maior do que aquilo que você imagina. Essa recompensa pode ser aqui na terra? Pode ser sim. Ele pode dar algo aqui na terra também. Mas, mesmo que você não receba esta recompensa aqui na terra, ele fala que o peso eterno de glória é muito excelente. É uma recompensa que excede em muito qualquer sofrimento que possamos enfrentar. Que é a vida eterna com Deus. Ele nos prepara para vivermos eternamente com Ele. Enquanto vivermos aqui, teremos sofrimentos, teremos dor, teremos lutas, sim, teremos. E muito. Mas podemos lembrar que é leve, porque Ele carrega por nós. Podemos lembrar que é momentânea e que a recompensa é muito maior do que você imagina. É a eternidade. Que a recompensa foi paga lá na cruz do Calvário. Foi pago o preço, foi pago lá na cruz do Calvário. Para que nós recebêssemos esta bênção. Que você, nessa noite, pare e pense em tudo isso. De que perspectiva você está vendo a sua dor, o seu sofrimento? Talvez ninguém saiba além de você. Talvez você não tenha tido coragem de compartilhar, de pedir oração, mas pode ter certeza, Deus sabe. Pode ter certeza que ainda não chegou a hora dele enxugar toda a lágrima. Porque algumas lágrimas serão enxugadas aqui nesta terra, mas todas só no céu. Mas pode ter certeza de que Ele chora com você, Ele chora por você, Ele carrega a tribulação para você. Mas para isso, você precisa colocar o seu sofrimento todo, sem restrições, nas mãos de Deus, acreditando que Ele está transformando o seu sofrimento
e preparando você para o que há de vir. Pois a glória eterna, a bênção da vida eterna, na casa do Pai, como Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa é a maior de todas as bênçãos. Talvez você não receba, o desejo está no seu coração, aqui nesta terra. Talvez você não consiga ver, mas você pode ter certeza de que Deus já tem preparado um lugar na casa do Pai para você. Deus já tem a bênção maior reservada para você. Mas para isso, é preciso que você creia. Para isso, é preciso que você creia no improvável e no impossível de Deus. Algumas coisas são impossíveis, são improváveis ao homem. Mas para Deus tudo é possível.